Querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por este privilégio que, uma vez mais, na Tua graça, Tu nos concedes, de podermos estar aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para uma vez mais estudarmos a Tua revelação. Bom Pai, permite que este tema tão importante que nós estamos a estudar possa ser bem compreendido por cada um de nós. Permite, Senhor, que o Teu Espírito possa aclarar a nossa mente e também abrir o nosso coração para podermos compreender o ministério que Tu estás exercendo atualmente, nos dias de hoje, no lugar santíssimo do Santuário Celestial. Esta, Senhor, é a pedra angular da doutrina da nossa Igreja, porque nós compreendemos o quão importante esse ministério é. Senhor, permita que cada um de nós também individualmente, aqui esta noite, possamos compreender bem este assunto. Ajuda-nos cada vez mais a compreender o assunto do santuário e, sobretudo, Senhor, o trabalho, o ministério que Tu aí desenvolves em nosso favor. Abençoa-nos, pois, tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos dar continuidade. A semana passada o irmão Fernando Ferreira esteve aqui convosco, nós combinámos bem um com o outro, até onde ele iria, portanto foi o que ficou combinado. E muito bem, nós vamos agora retomar este assunto. Não se esqueçam onde é que nós nos encontramos, em termos históricos. Onde é que nós nos encontramos? Pois bem, encontramos-nos no período pós-desapontamento de 1844, está bem? É aí que nós nos encontramos, historicamente. E nós iremos ver, na continuidade deste capítulo, e hoje vamos terminar este capítulo, que é o capítulo 23, cujo título é aquele que ali está, portanto, o que é o santuário, e vamos iniciar o capítulo seguinte, o capítulo 24. E nestes capítulos nós estamos a tentar compreender aquilo que os nossos pioneiros compreenderam e que os ajudou a compreenderem o porquê do grande desapontamento. Reparem, quando eles viveram o grande desapontamento, eles não percebiam, não perceberam porque Cristo não tinha vindo segundo a expectativa. Então, nós vamos continuar. Portanto, nós vimos a semana passada sobre o trabalho no santuário israelita e como isso nos ajuda a compreender o ministério de Cristo no santuário celestial, de que o santuário da terra é apenas o quê? É apenas um modelo, ok? Muito bem, toda esta cerimónia, portanto, que vimos até aqui, tinha como objetivo impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado. E também para lhes mostrar que não poderiam entrar em contacto com o pecado sem ficarem sujos. Esta é uma grande lição que ainda hoje nós temos que aprender, irmãos. Cada vez que nós entramos em contacto com o pecado, nem que seja só em pensamento, nós ficamos contaminados. E, portanto, simplesmente nós não podemos permitir que a nossa mente assim fique. Assim que nós pecarmos, por ceder no mau pensamento, no que for, no mau sentimento, imediatamente temos que ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me, purifica-me deste pecado, eu não quero que a minha mente fique corrompida por este pecado. Pois bem, esta era uma grande lição que Deus queria que o seu povo no passado aprendesse e certamente quer que também aprenda hoje. Exigia-se que enquanto a obra de expiação se efetuava, e quando é que esta obra de expiação se efetuava? No chamado dia das expiações, ok? Cada homem afligisse a sua alma. Bom, já agora introduzo aqui a ideia de que nós hoje vivemos no dia antitípico das expiações. Então reparem, se no dia das expiações, na antiga dispensação, cada homem deveria afligir a sua alma, como é que nós hoje devemos viver? Nós devemos igualmente viver nesta... Enfim, não estou aqui a dizer que nós devemos andar aflitos todos os dias, no sentido geral, mas espiritualmente nós devemos ter muito cuidado para não pecarmos contra o Senhor. Esta deve ser a nossa principal preocupação. Todas as ocupações deviam ser postas de parte, falando do dia das expiações, no tempo de Israel, e toda a congregação de Israel devia passar o dia em solene humilhação diante de Deus, com oração, jejum, e olhem aqui, uma coisa que parece que nós hoje temos a tendência de não fazer: exame profundo do coração. O que é este exame profundo do coração? É um exame que só Deus nos pode ajudar, por isso é que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e verifica se há em mim algum caminho que não está de acordo com a tua vontade, a última parte do capítulo 139 do livro de Salmos. Portanto, exame profundo do coração, para ver se há algum mau pensamento, algum mau sentimento que possa estar abrigado no nosso coração e possa estar ali a inquinar toda a nossa vida espiritual.
Através do culto típico eram ensinadas importantes verdades sobre a expiação. Era aceito um substituto em lugar do pecador. Que substituto era este? Era o animal que era sacrificado. Porque quem deveria morrer, efetivamente, é quem peca, não é? Mas era aceito então um substituto em lugar do pecador. Mas atenção, mas o pecado não se eliminava pelo sangue da vítima. E eu já vos expliquei que quando o animal era sacrificado, o sangue desse animal era conduzido através do sacerdote para onde? Para dentro da tenda da congregação. Ora, esse sangue do animal era, simbolicamente falando, tudo isto é simbólico, estava contaminado, era um sangue contaminado pelo pecado do pecador que tinha sido transferido para o animal antes dele ser morto. Então, o pecado não era eliminado, ele apenas era quê? Olha aqui, providenciava-se desta maneira um meio através do qual ele era transferido para o santuário. Não era eliminado, o pecado era transferido para o santuário. Estamos a falar, portanto, da tenda da congregação. Pela oferta do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava a sua culpa na transgressão e exprimia o desejo de perdão pela fé num Redentor vindouro, porque ainda não tinha vindo. Mas ainda não ficava totalmente livre da condenação da lei. E enquanto não chegasse o dia das expiações, o problema não estava totalmente resolvido. Estava em parte, mas não totalmente, como iremos ver. No dia das expiações, o sumo sacerdote, tendo tomado uma oferta da congregação, e que oferta era esta? Era um tal bode, que era sacrificado no dia das expiações, entrava no lugar santíssimo com o sangue desta oferta e aspergia-o sobre o propiciatório. O que é o propiciatório? Era a tampa da Arca da Aliança. E o que é que estava por debaixo do propiciatório, dessa tampa? Precisamente a lei de Deus. Então, este sangue que era colocado sobre o propiciatório era uma forma de dizer, ok, isto é para aplacar, digamos, as reivindicações da lei. Certo? Portanto, e aspergiu sobre o propiciatório diretamente sobre a lei para satisfazer as suas reivindicações. Cá está. Ok? Então, assumindo o caráter de mediador, quem é que assumia este caráter mediador? O sacerdote tomava sobre si os pecados e retirava-os do santuário. Bom, como é que ele tomava sobre si? Mais uma vez, isto é em termos simbólicos. Ok? Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário. Que bode era este? Havia 2 bodes que eram apresentados diante do Senhor, tirava-se sortes, e aquele que era o bode para o Senhor, esse sim era sacrificado, mas o outro permanecia vivo. Então, com o sangue do bode que tinha sido sacrificado, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, aspergia o propiciatório com o sangue, e então, simbolicamente, ele pegava nos pecados que tinham sido aí acumulados durante o ano inteiro e trazia-os para fora, e agora o que é que ele fazia? Colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário, confessava todos esses pecados, transferindo-os assim, figurativamente, nunca esquecer isto, de si para o bode. O bode levava-os, e então eram considerados como separados do povo para sempre. Já agora, aproveito para fazer aqui um pequenino parênteses para dizer o seguinte. Sabem que, normalmente, os evangélicos acusam a nós, adventistas do sétimo dia, de dizermos que este bode, que simboliza Satanás, que ele fazia expiação pelos pecados. É mentira. Nós nunca afirmamos isso e não afirmamos. E sabem porquê? Por uma razão muito simples. É que para haver expiação do pecado tem que haver o quê? Tem que haver morte. Este bode emissário não era morto. Logo, este bode não é um bode expiatório. Portanto, nunca afirmamos isso. E esta é a melhor forma de vocês poderem responder àqueles que nos acusam de dizer que este bode era... Portanto, nós afirmamos que Satanás expia os nossos pecados. Satanás não expia os pecados. Quem expia os nossos pecados é Cristo. E, portanto, este bode apenas simbolizava Satanás no sentido em que agora a responsabilidade da culpa é colocada sobre o originador do pecado. Quem é o originador do pecado? É Satanás. Mas não se esqueçam que este bode não é sacrificado, logo, portanto, ele não faz expiação nenhuma. Ok? Este levava-os e então eram considerados como separados do povo para sempre. Este serviço era efetuado como uma figura e uma sombra do que existe aonde? Do que existe nos céus. Portanto, mais uma vez, aquilo que se passava no santuário terrestre era uma figura daquilo que se passa no santuário celestial, do qual o santuário terrestre é apenas uma figura, uma imagem. E o que se fazia tipicamente no ministério do santuário terrestre é feito na realidade no ministério do santuário celestial. Isto é absolutamente crucial nós entendermos este ponto.
Portanto, tudo aquilo que se fazia no santuário terrestre eram figuras, como diz aqui, portanto, eram figuras, eram sombras do que existe nos céus. Depois da sua ascensão, o nosso Salvador começou a obra como nosso sumo sacerdote. Diz Paulo, Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, que não passava de uma figura, cá está, de uma figura do verdadeiro. Já agora, obviamente que o santuário celestial não é do tamanho do santuário terrestre. Todos nós, isso fica claro, não é? Portanto, o santuário terrestre seria apenas uma miniatura, mas uma grande miniatura do santuário celestial, que esse deve ser, não imagina, a Bíblia não revela, deve ser enormíssimo, ok? Entrou no próprio céu, onde agora se apresenta diante de Deus, pedindo por nós. Isto diz Paulo na Epístola aos Hebreus. O ministério do sacerdote, durante todo o ano, no primeiro compartimento do santuário, que primeiro compartimento é este, lugar santo, para dentro do véu, que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, e aqui este dentro do véu, atenção, não é o véu que faz separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo, é o véu que dava acesso ao tabernáculo. Ou seja, quando se saía do pátio e entrava-se na tenda do tabernáculo, havia também um véu, uma porta para aí se entrar. Portanto, para dentro do véu que formava a porta e separava o lugar santo do pátio externo, representa o ministério que Cristo iniciou quando? Isto é importante. Ao ascender ao céu. Então, depois de Cristo ter sido sacrificado no pátio que foi esta terra, e o altar dos sacrifícios representa a cruz do Gólgota, onde Jesus foi sacrificado, agora o Senhor vai entrar, mas agora no céu, no lugar santo. E aí Ele vai fazer o serviço contínuo, o serviço diário, que era representado pelo serviço diário do santuário israelita, certo? E agora reparem, era a obra do sacerdote no ministério diário. Porquê que é chamado diário? É simples, porque era feito todos os dias, continuamente, a fim de apresentar perante Deus o sangue da oferta pelo pecado, bem como o incenso que ascendia com as orações de Israel. Então agora reparem, Cristo ao subir ao céu está capacitado, está legitimado para poder ministrar em nosso favor. Porquê? Porque agora Ele já foi o nosso sacrifício. E, portanto, é aceito, como era aceito no santuário israelita, que nós possamos transferir a nossa culpa para alguém. Reparem, amigos, se nós não transferimos a nossa culpa para Jesus, estamos condenados. Portanto, é a nossa única salvação, é nós transferirmos a culpa para o nosso Salvador, que é Cristo. Assim intercedia Cristo. E já agora, deixem-me aqui dizer algo muito importante. Sabem que muitas pessoas pensam que para se salvarem só precisam de confessar que Cristo é o Salvador. Não é, não. Isto não é verdade. Nós, claro, temos que confessar, se realmente queremos de todo o nosso coração que Cristo é o Salvador, mas Ele só se torna o nosso Salvador efetivo se nós transferirmos efetivamente os nossos pecados para Ele. Porque se não há transferência dos meus pecados para Cristo, Ele não é o meu Salvador. Reparem, é o mesmo que acontecia no santuário israelita. Se o pecador não fazia a confissão sobre a cabeça do animal, os seus pecados não eram transferidos. E se não havia transferência, então quem é que devia morrer? Quem devia morrer era o pecador, não era o animal. O animal estava inocente. Ok? Portanto, Cristo só se torna efetivamente o meu Salvador quando eu transfiro os meus pecados para Ele através da confissão. Não há outra forma. Portanto, só fazer a profissão de fé, dizendo, Cristo é o meu Salvador. Só dizer isto não chega. Aliás, Jesus foi claro ao dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E aqueles que estão habilitados a fazer a vontade de Deus é aqueles que passaram pelo caminho do arrependimento e da confissão. É só aí que o Senhor depois os habilita a poderem ser obedientes à sua lei. Isto é crucial, de crucial importância. Okay? E mais uma vez, onde é que nós aprendemos esta lição? Do que eu acabei de dizer? Do santuário. É claro, aqui. Esta era a obra ministerial no primeiro compartimento do santuário celeste. Então, mais uma vez, quando Cristo ascendeu aos céus, Ele vai iniciar um trabalho no primeiro compartimento. Ok? Para ali para onde? Para o primeiro compartimento do santuário celestial, a fé dos discípulos acompanhou Cristo. Eu quero que vocês registrem muito bem esta frase.
Reparem, os discípulos de Cristo aqui nesta terra, depois de terem passado por aquele grande desapontamento quando viram Cristo morrer na cruz do Calvário, eles finalmente perceberam qual tinha sido o verdadeiro objetivo da vinda de Cristo a esta terra, e agora, depois de Cristo ascender aos céus, eles não estavam lá, eles não tinham ido com Cristo, mas eles, pela fé, acompanhavam Cristo aonde? Precisamente no santuário celestial. Sabem, isto é como... Deixem-me usar esta imagem, talvez vos ajude a compreender este ponto. Hoje nós temos a facilidade de ter aqueles meios de comunicação ao nosso dispor, os telemóveis, os e-mails, as redes sociais, etc. Imaginem, por exemplo, que eu parto de viagem e a minha mulher quer estar em comunicação comigo para saber onde é que eu estou, se está tudo a correr bem, etc. Enquanto ela me pode seguir, entre aspas, reparem, ela não vai comigo, ela fica cá e eu vou de viagem, ou o contrário, também pode acontecer. Pois bem, enquanto ela pode estar em contacto comigo e saber se eu estou bem, onde é que eu estou, etc., ela está-me como que a acompanhar pela fé. É exatamente isso que se passou com os discípulos. Eles, pela fé, souberam para onde Cristo foi e mais, o que é que Ele está a fazer aí. Bom, isto vai ter uma profunda implicação quando nós chegamos agora aos adventistas que viveram o desapontamento em 1844, como já iremos lá chegar. Portanto, ali se centralizar a sua esperança, e essa esperança, diz Paulo, está dentro de nós como uma âncora da vida, uma âncora segura e firme, que através do véu do templo penetra no santuário de Deus. Mais uma vez, este véu é o véu que dá acesso ao santuário. Jesus já entrou antes de nós e em nosso favor. Então, reparem, através da Epístola aos Hebreus, Paulo deixa bem claro que a nossa fé está centrada em quem? Em Cristo, mas não só em Cristo, no ministério que Ele, agora, com toda a legitimidade, pode exercer como sumo sacerdote no santuário celestial. E nós, pela fé, contemplamos esse trabalho que Cristo está a fazer por nós. Ok? Está claro este ponto, sim ou não? Bom, vamos avançar. Deus o fez sumo sacerdote para sempre à maneira de Melquisedeque. Outras versões dizem segunda ordem de Melquisedeque. Quem é este Melquisedeque? Aqui mencionado em Hebreus 6, 19 e 20, também mencionado em Hebreus 7. Pois bem, é um sacerdote, rei de Salém, que vem descrito em Gênesis capítulo 14, que Abraão encontrou e Abraão reconheceu que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e por isso lhe devolveu todos os dízimos. Exatamente. E depois Paulo vai dizer, por exemplo, em Hebreus 7, que esse Melquisedeque não tem genealogia, não se sabe de onde é que ele era, porque aparece ali aquela figura ali de paraquedas em Gênesis 14, nós não sabemos, mas ele é um tipo de Cristo, esse Melquisedeque, ok? Então, Cristo entrou uma vez por todas no verdadeiro santuário. Qual é o verdadeiro santuário? É o que está no céu, não nesta terra, ok? Não com o sangue de bodes e bezerros, e estes bodes e bezerros é uma referência aos animais que eram sacrificados no templo israelita, mas com o seu próprio sangue. Exatamente. Claro, não é com o sangue literalmente. Jesus não entra lá no santuário celestial cheio de sangue, ensanguentado, não é nada disso. Estamos a falar, portanto, em linguagem figurada, ou seja, ele entra agora incorporado com aquilo que ele tinha conseguido na cruz do Calvário, certo? Foi deste modo que ele nos libertou para sempre dos nossos pecados, afirma Paulo. Reparem, isto são pontos importantíssimos da fé cristã. Durante 18 séculos, este ministério continuou e continua onde? Olhem aqui. No primeiro compartimento do santuário. Ok? Agora, o sangue de Cristo oferecido em favor dos crentes arrependidos assegurava-lhes perdão e aceitação perante o Pai. Contudo, lembram-se o que é que acontecia no santuário israelita? Que o pecador ficava, de certo modo, livre do seu pecado, mas o pecado não desaparecia. Ele simplesmente era transferido para o santuário, através do veículo do sangue. O que é que acontece no santuário celestial? Os seus pecados ainda permaneciam nos livros de registro. E são estes pecados que permanecem nos livros de registro que contaminam o santuário celestial. Agora reparem, quando Daniel 8,14 diz que até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, reparem, só se pode purificar uma coisa que está contaminada, certo? E agora a pergunta é, como é que o santuário no céu pode ficar contaminado? Cá está, mais uma vez, a resposta, ele é contaminado através destes registros que são feitos dos nossos pecados no santuário celestial. Então a obra de apagamento dos pecados é uma obra de apagamento dos registros dos pecados do povo de Deus no santuário celestial. E quando esse trabalho estiver concluído, pois bem, a segunda fase, que nós iremos ver agora a seguir,
do ministério de Cristo no Santuário Celestial está concluída. Sabem, eu sei que estes assuntos podem parecer um bocadinho complicados. Eu vou aqui dizer algo, meus irmãos. Sabem porquê que estes assuntos são complicados? Porque raramente os abordamos. Isto, desculpem-me dizer, isto é uma vergonha para nós. E eu estou-me a incluir aqui também. Porque nós, adventistas do sétimo dia, nós temos o altíssimo privilégio de ter este conhecimento à nossa disposição. E nós temos este conhecimento à disposição, que é uma riqueza incalculável, e nós quase que nem ligamos a estas pérolas preciosas de verdade. Porque se estudássemos isto mais a fundo e com afinco, e não parássemos enquanto não compreendêssemos isso, isto ficaria claríssimo na nossa mente. Ok? Agora, tal como no serviço típico havia uma expiação ao fim do ano, antes que Cristo complete a sua obra para a redenção do homem, há também uma expiação para tirar o quê? O pecado do santuário. Cá está. E como é que o pecado é tirado do santuário celestial? Volto a dizer, pelo apagamento dos pecados que foram registados nesse santuário. Este é o serviço iniciado quando terminaram os 2.300 dias. Bom, oxalá que os irmãos que têm vindo aqui, que têm acompanhado, eu quero dar-vos um elogio especial pela vossa perseverança em virem aqui. Oxalá que vocês, mesmo que não compreendam isto a 100%, pelo menos possam ficar assim com as ideias mais ou menos no lugar, porque é tão importante nós compreendermos isto. E já iremos perceber mais à frente porquê. Naquela ocasião, conforme tinha sido predito pelo profeta Daniel, o nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo, que é o segundo compartimento do santuário celestial, para efetuar o quê? A última parte da sua solene obra, purificar o santuário. Ok? É a última coisa que Cristo vai fazer antes de vir a esta terra. Ou seja, Cristo não vai vir a segunda vez antes de ter terminado este serviço. Portanto, é extremamente importante nós percebermos quando é que ele irá terminar. E mais importante do que tudo é que quando ele termina este santuário, este serviço no santuário celestial, nós estejamos bem diante dele. Porque se isso não acontece, irmãos, não vamos ter uma segunda oportunidade. Acabou. Ou estaremos salvos para sempre ou perdidos para sempre. Como antigamente os pecados do povo eram colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, qual era a oferta pelo pecado? O tal animal que era sacrificado. Entendam, por favor, bem, eu estou a tentar explicar ao máximo cada palavrinha, cada expressão, que é para ver se fica tudo muito claro. Como antigamente, ou seja, no tempo do antigo povo de Israel, os pecados do povo eram colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado, e mediante o sangue desta transferidos, olhem aqui, simbolicamente para o santuário terrestre, já vos repeti isto várias vezes, para ver se fica. Costuma-se dizer que a repetição tem um efeito pedagógico. Oxalá que não se cansem de eu me repetir muitas vezes, mas é para ver se isto entra bem na vossa mente. Assim, na nova aliança, os pecados dos que se arrependem são, pela fé, colocados sobre Cristo, e agora reparem, colocados sobre Cristo e transferidos de facto para onde? Para o santuário celestial. Estão a ver? Então, se são transferidos para o santuário, essa permanência dos pecados no santuário celestial conspurca o santuário. E, mais uma vez, é por isso que o santuário necessita de ser purificado, porque ele está conspurcado. Ok? E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se tinha poluído, como é que o santuário terrestre era poluído? Pelos pecados. Igualmente, olhem aqui, muito importante, igualmente, a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção, ou quê? Ou apagamento dos pecados que ali estão registados. Está aqui claro. Amigos, fixem isto. Isto é crucial importância. Mas antes que isto se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Cristo, tem direito aos benefícios da sua expiação. E agora, onde é que nós temos na Bíblia a descrição deste juízo? Ou seja, deste exame dos livros de registro para determinar quem tem direito aos benefícios da sua expiação. Onde é que na Bíblia está isto escrito? Quem sabe? Daniel, sim, muito bem. Capítulo. Eu já disse aqui que é o centro do livro de Daniel. É o nucleolo. É o núcleo do núcleo. O núcleo é o capítulo 7. Já estou a dizer. E o nucleolo é uma parte do capítulo 7.
E essa parte do capítulo 7 é os versículos 9 a 14, onde vem então a descrição deste juízo. Por isso é que nós, adventistas, chamamos, não está lá esta expressão na Bíblia, juízo que é investigativo. O que é um juízo investigativo? Um juízo que investiga, que vai apurar tudo. Não vai ficar ali nada escondido. Tudo, todos os dados em cima da mesa. Tudo em pratos limpos, como se costuma dizer. Então isso vai ser um exame. Por isso é que diz lá que assentou-se o tribunal e o que é que se fez? Quando abriram-se os livros, exatamente. E abriram-se os livros para quê? Para fazer uma investigação. E que livros são esses? São livros onde está tudo registado sobre a nossa vida. Quando nós vamos, por exemplo, a uma conservatória do registro civil pedir um registro criminal, normalmente a maior parte de nós vai lá, tira a folha e diz lá não há registro criminal, etc. Bom, ficamos todos contentes. Amigos, o nosso registro criminal que está no céu não está limpo. Esse está sujo. Agora, há uma diferença. Todos têm um registro criminal sujo. Uns maior, outros menor, mas todos têm um registro criminal sujo. Agora, o que é que fará a diferença entre aqueles que se salvarão e aqueles que não se salvarão? É que no registro criminal de uns está escrito à frente de cada pecado perdoado, 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 perdoado. E porquê que Deus pode legitimamente e justamente escrever à frente dos pecados cometidos por esses perdoado? Porque os pecados foram confessados. Então, se foi confessado, está perdoado. Porque se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. E essa purificação é a purificação que é feita dentro de nós, mas que é feita também no santuário. Porque o registro dos nossos pecados lá no céu é apagado. Aleluia, graças a Deus por isso. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação. O que acabei de dizer. Um julgamento. Reparem, qual é o julgamento que não tem um processo de investigação? Bom, todo o julgamento tem que ter esse. Reparem, a própria palavra julgamento já pressupõe uma investigação. Ok? Por isso é que há julgamentos que demoram tanto tempo, mas atenção, eu nem vou comparar com os julgamentos humanos, porque os julgamentos humanos deixam muitíssimo a desejar. Mas com o julgamento divino, aí não falha nada. O juízo vai ser feito da forma mais pura, mais transparente, mais justa. Não há nada a incriminar a Deus. E sabem que Deus permite que o seu julgamento seja observado, seja testemunhado por milhares e milhares de anjos? E sabem porquê que Deus permite isso? Para que fique claro, ou seja, Deus julga de forma transparente. Para quê? Para que fique claro diante de todo o universo que a forma como Ele julgou foi absolutamente justa. Para que ninguém possa apontar o dedo e dizer Deus não julgou de forma justa. Ou Deus julgou de forma não justa. Não. Ninguém vai poder dizer isso. Com Deus não podemos brincar. Com os homens, sim. Com os homens podemos enganá-los, etc. Tapar as coisas, que é o que muitas vezes as pessoas tentam fazer para se saírem bem na fotografia. Com Deus ninguém pode fazer isso. Ou há arrependimento genuíno, ou então estamos perdidos. Ora, isto deve efetuar-se antes da vinda de Cristo para resgatar o seu povo, pois que quando vier, a sua recompensa estará com Ele para dar a cada um segundo as suas obras. Reparem, se o Senhor, quando vier, já traz a sua recompensa para dar a cada um segundo as suas obras, o que é que isto pressupõe? Que antes já decidiu o caso de cada um. Isso é óbvio. Ou seja, por exemplo, num tribunal humano, só se dá um veredicto final, a sentença, depois de quê? Depois de todo o processo judicial, toda a investigação está concluída. Então, quando o processo de investigação de um caso no tribunal está concluído, então aí é que se dá o veredicto, a sentença final. Ok? O mesmo com Cristo. Assim, os que seguiram a luz da palavra profética viram que, em vez de Cristo vir à Terra ao terminar em 1844 os 2300 dias, Ele entrou então no lugar santíssimo do santuário celeste, a fim de levar a efeito a obra final da expiação preparatória para a sua vinda. Ou seja, só depois do desapontamento é que os crentes adventistas compreenderam que, afinal, antes de Cristo regressar à Terra pela segunda vez, ainda tinha uma obra importantíssima a fazer no santuário celestial, que era a obra final de expiação. Okay?
Agora, somente aqueles que estudaram a Bíblia a fundo, compreenderam estes assuntos, puderam, mais uma vez, seguir pela fé onde Cristo estava. E já agora, sabem que na Bíblia, quando é dito os 144 mil, diz lá que eles seguiam o Cordeiro para onde quer que ia. Reparem, o seguir o Cordeiro não é só depois de Cristo vir pela segunda vez, já é hoje. E como é que nós podemos seguir o Cordeiro? É saber onde Ele está e o que está a fazer. Mais uma vez, uso aquela imagem da minha mulher. A minha mulher pode me seguir, estando sempre em contacto comigo, sabendo onde eu estou. Estás aqui, estás no aeroporto, vais no avião, vais aqui, vais ali. Nós podemos saber onde Cristo está hoje e o que está a fazer hoje. Isto é seguir o Cordeiro, para onde Ele quer que Ele vá. E só a esse é dada a promessa de que estarão um dia com o Senhor no Monte Sião. Verificou-se também que, enquanto a oferta do pecado apontava para Cristo como um sacrifício, e o sumo sacerdote representava Cristo como mediador, como já falámos, o bode emissário, também já falei disto, tipificava quem? Satanás, autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Quais são os pecados que Satanás carregará sobre ele? Os pecados de quem? Dos verdadeiros penitentes. Porque daqueles que não são penitentes, são eles próprios que os levam sobre eles. Ou seja, eles vão ter que pagar pelos seus próprios pecados. Satanás vai ter que pagar pelos pecados daqueles que se arrependeram. Porquê? Porque quando eu me arrependi e confessei o meu pecado, eu transferi para Cristo, mas finalmente a responsabilidade última desses pecados transferidos para Cristo vão ser colocados sob a cabeça de Satanás. Por isso é que ele não quer que nós nos arrependamos. Porque cada vez que nós nos arrependamos é mais uma carga que vai para cima dele. Estão a ver? Ele é inteligente. É mau, mas burro não é ele. Quando o sumo sacerdote, pela virtude do sangue da oferta pela transgressão, removia os pecados do santuário, e aí o santuário ficava purificado, colocava-os sobre o bode emissário. Quando Cristo, pelo mérito do seu próprio sangue, olha aqui, remover do santuário celestial os pecados do seu povo, ao encerrar-se o seu ministério, ele colocá-los sobre quem? Cá está. Sobre Satanás, que na execução do juízo deverá encarar a pena final. Eu estou muito interessado em que ele leve sobre ele os pecados que ele me levou a cometer. E oxalá que cada um de vós esteja interessado também que seja ele, que é o grande culpado, a levar a responsabilidade sobre ele. O bode emissário era enviado para uma terra não habitada. O que é que isto representa? Representa a experiência que Satanás viverá durante o milénio ao estar nesta terra sozinho. Seja numa terra não habitada, numa terra deserta. Porquê? Porque não ficará cá ninguém. Só ficará ele e os seus anjos. Às vezes tento imaginar, claro que não consigo, como é que será durante esse período de 1000 anos a vida para Satanás e os seus anjos nesta terra. Eles vão se enjoar uns aos outros, mas é problema deles. Assim Satanás será para sempre banido da presença de Deus e do seu povo e eliminado da existência na destruição final do pecado e dos pecadores. Então reparem, todos os rituais que passavam no antigo santuário eram uma exemplificação prática, vívida, de quê? De todo o plano da salvação. Há alguma dúvida? Eu gostava mesmo que fossem honestos. Se há alguma coisa que não está bem claro, por favor digam. Está claro? Mesmo que possa parecer que vocês não... Sei lá, as peças ainda não estão todas juntas, mas a pouco e pouco isto pode fazer sentido na vossa mente. Bom, vamos iniciar então um outro capítulo, conforme eu disse. Vamos para o capítulo 24 e agora, como o próprio título deste capítulo diz, no lugar santíssimo. Agora nós vamos, pela fé, seguir a Cristo no santuário celestial e mais propriamente no lugar santíssimo e perceber, ainda mais em pormenor, em detalhe, o que é que Cristo faz no lugar santíssimo. Ok? Isto parece que não está... Ups. Ok. Agora sim. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. Bom, isto já tinha dito e que fique claro. Portanto, quando os crentes adventistas passaram pelo desapontamento, então entenderam pela fé o que Cristo estava a fazer no santuário, então aí ficaram a compreender o porquê do desapontamento. Olha aqui, revelou um conjunto completo de verdades,
ligadas harmoniosamente entre si e mostrando que a mão de Deus dirigir ao grande movimento do Advento e apontar a novos deveres ao mostrar a posição e a tarefa do seu povo. Agora reparem neste paralelismo que é feito. Como os discípulos de Jesus, depois da terrível noite da sua angústia, e esta noite não é uma noite literal, é aqueles dias que mediaram entre a morte e a ressurreição de Cristo. Depois da terrível noite da sua angústia e desapontamento, alegraram-se muito ao verem o Senhor, assim se alegraram nessa altura, os pela fé tinham aguardado o segundo advento e esperavam que ele aparecesse em glória para dar a recompensa aos seus servos. Mas não. O que é que eles descobriram? Que o Senhor, antes de aparecer em glória, ainda tinha algo muito importante a fazer. Ok? Mas quando viram, agora falando dos discípulos, quando viram as suas esperanças frustradas, perderam de vista Jesus e, como Maria junto ao sepulcro, exclamaram: levar o meu Senhor, e não sei onde o puseram. De certo modo, os adventistas em 1844 viveram esta experiência de Maria. Não sabiam onde é que estava Jesus. Jesus não tinha vindo à Terra conforme eles esperavam. Onde é que ele está? O que é que ele anda a fazer? Não sabiam onde é que estava Jesus. Bom, iriam depois descobrir. Mas houve ali um período de angústia e não sabiam. Da mesma forma, os discípulos no passado ficaram angustiados porque não sabiam onde estava Jesus. Então, no lugar santíssimo, contemplaram de novo o seu compassivo sumo sacerdote prestes a aparecer como rei e libertador. Quando eles descobriram pela palavra de Deus, Cristo não veio porque... E qual era a resposta? Ele entrou no lugar santíssimo, no segundo compartimento do santuário celestial, para iniciar a última obra de expiação em favor do seu povo. E aí tudo começou a ficar claro. A luz proveniente do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. Souberam que Deus os tinha guiado através da sua providência infalível. Embora, como aconteceu aos primeiros discípulos, não compreendessem a mensagem que eles próprios tinham comunicado, esta era, no entanto, correta em todos os sentidos. Reparem, há bocadinho quando eu disse que é difícil às vezes nós podermos encaixar tudo isto na nossa mente, bom, não desanimem. E reparem, não quero que nenhum de vós desanime, porque também, reparem, como aconteceu com os primeiros discípulos, como aconteceu com estes adventistas, também houve coisas que eles não compreendiam. E por isso viveram o desapontamento. E reparem, Deus não quer que nós vivamos mais nenhum desapontamento. E para não vivermos desapontamento, nós temos que saber bem as coisas, que é para não termos dúvidas na nossa mente. Proclamando-a, tinham cumprido a vontade de Deus, e o seu trabalho não tinha sido em vão no Senhor. De novo gerados para uma vida cheia de esperança, regozijavam-se com uma alegria tão grande e tão intensa que nem se consegue explicar. Tanto a profecia de Daniel 8,14, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, como a mensagem do primeiro anjo, temei a Deus e dai glória, porque vinda é a hora do seu juízo, apontavam para quê? Para o ministério de Cristo no lugar santíssimo, o juízo investigativo, a tal investigação apurada de cada caso. E não a vinda de Cristo para resgatar o seu povo e destruir os ímpios. Portanto, eles compreenderam, mais uma vez, desculpem, eu sou muito repetitivo, sou muito chato, mas é para vocês ficarem com isto bem alicerçado na vossa mente. Eles compreenderam que, afinal de contas, em 1844, não era o tempo ainda de Cristo regressar à Terra, era o tempo de Cristo iniciar a última fase. Não há nenhuma outra fase depois desta. Acabou. A última fase do seu ministério, antes sim de vir à Terra. O engano tinha sido não na contagem dos períodos proféticos, como já vimos, mas no acontecimento a ter lugar no fim dos 2300 dias. Por causa deste erro, os crentes sofreram desapontamento. Cá está. E sabem, eu receio que nós possamos sofrer algum desapontamento na nossa caminhada espiritual, e se nós sofremos desapontamento, sabem porquê? É porque ainda existem erros na nossa mente. E Deus quer que nós compreendamos a verdade na sua totalidade e pureza, para assim estarmos imunes a qualquer desapontamento. Porque quem está dentro com os pés bem firmes na verdade, não passa por desapontamentos. Porque está a acompanhar a Cristo pela fé, sabe onde Ele está, o que está a fazer, não passa por esses grandes desapontamentos. No entanto, tudo o que estava perdido pela profecia e que eles podiam esperar baseados na autoridade bíblica, tinha-se cumprido. Ao mesmo tempo que lamentavam a derrocada das suas esperanças, dera-se o acontecimento que tinha sido perdido pela mensagem e que deveria cumprir-se antes de o Senhor aparecer para recompensar os seus servos. Ou seja, sem eles saber, acabaram por fazer a vontade de Deus. Em parte. Ok? Cristo tinha aparecido não na terra como esperavam, mas conforme fora prefigurado tipicamente no lugar santíssimo do templo de Deus, no céu. Portanto, Cristo tinha aparecido não na terra, mas no céu.
E no céu aonde? No lugar santíssimo do santuário celestial. Ele é representado pelo profeta Daniel como estando a vir, nesse tempo, ao ancião de dias. Continuei a olhar durante essa visão noturna e vi algo semelhante a um ser humano. Aproximou-se de mim rodeado de nuvens e dirigiu-se, olha aqui, não à terra, mas ao ancião de longa idade, ao ancião de dias, conforme dizem as versões mais tradicionais, ao ancião de longa idade, e foi-lhe apresentado. Daniel 7,13, ao contrário do que alguns pensaram e alguns ainda pensam hoje, não se refere à segunda vinda de Cristo à terra. Refere-se à vinda de Cristo ao Pai para iniciar a última fase do julgamento. Esta vinda é também predita pelo profeta Malaquias e entrará imediatamente no seu santuário o Senhor a quem procuram, o mensageiro da aliança a quem desejam está a chegar. A vinda do Senhor no seu templo foi súbita, inesperada para o seu povo. Não o procuravam ali e esperavam que viesse à terra por entre chamas de fogo para castigar aqueles que não aceitam a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a vinda do Senhor ao seu templo foi inesperada. O povo adventista não estava à espera que o Senhor entrasse no seu templo, estava à espera que ele viesse à terra. O povo, porém, ainda não estava preparado para se encontrar com o Senhor. Ainda havia uma obra de preparação para eles realizarem. Ser-lhes ia proporcionada luz a partir de onde? A partir da lâmpada, para os meus pés, que é a tua palavra, dirigiria a sua mente para o templo de Deus no céu. E pela fé, olhem aqui, pela fé, mais uma vez, o que é que eles fizeram? Ao seguirem, aquela ideia que eu vos disse, que os 144 mil seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então o que é que aconteceu? Ao seguirem ali o seu sumo sacerdote no seu ministério, ser-lhes iam revelados novos deveres. Outra mensagem de advertência e instrução deveria ser dada à igreja. E agora, um bocadinho mais à frente, iremos ver um paralelismo muito importante, nos ajuda a perceber isto claramente. Diz o profeta: mas quem suportará o dia da sua chegada? Quem resistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo que purifica e como o sabão que lava. O Senhor virá para purificar os sacerdotes, descendentes de Levi, como quem refina o ouro e a prata. E eles apresentarão ao Senhor as ofertas conforme foi mandado. Os que estiverem a viver sobre a terra, quando Cristo terminar a intercessão no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Agora está a falar, portanto, aqui da última parte, quando Deus terminar efetivamente no céu o seu ministério no santuário, no lugar santíssimo. As suas vestes devem estar como? Imaculadas. O caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão. Pergunto, quando é que Cristo terminará a intercessão no santuário celestial? Como é que nós chamamos, nós adventistas dizemos, como é que se chama esse tempo? Fim do tempo da graça, exatamente. Portanto, Cristo termina o seu ministério no santuário celestial e, ao terminar o seu ministério no santuário celestial, terminou o tempo da graça, ou seja, terminou a oportunidade da graça ser concedida aos pecadores. Porque nós somos salvos pela graça sois salvos mediante a fé, disse Paulo, Efésios 2,8. Portanto, se a graça não está mais disponível, o que é que isso quer dizer? Que as pessoas não vão ter mais oportunidade de se salvarem. Ok? Por isso, as suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado pelo sangue da aspersão, mediante a graça de Deus e o seu próprio esforço diligente. E atenção, este nosso esforço diligente é para nós estarmos conectados sempre ao Senhor. Para nós estarmos sempre a receber dele a sua graça. Porque, reparem, até o poder que nós recebemos para obedecer à lei de Deus é uma graça que o Senhor nos dá. Já pensaram bem nisso? É uma graça. Portanto, quando nós dizemos somos salvos pela graça, estamos a dizer tudo. Há pessoas que dizem, não, nós somos salvos pela graça, mas também pela obediência. Não, nós somos salvos pela graça, ponto final. Porque é depois da graça é que nos dá a capacidade para nós obedecermos à lei de Deus. Se nós não estamos em contato com o Senhor, simplesmente não conseguimos receber esse poder e pensamos que obedecemos à lei, mas não obedecemos. Paulo não vai dizer, por exemplo, não escreveu ele aos Filipenses, que ele pensava que era, qual é o termo que ele usa, portanto, irrepreensível quanto à lei. Era o que ele pensava, mas não era. Então ele andava a matar cristãos e era irrepreensível quanto à lei. Reparem como é que alguém pode estar tão enganado. E nós podemos estar enganados. Pensar que obedecemos à lei, mas só podemos obedecer à lei se estivermos em conexão
pela fé com o Senhor. Então, mediante a graça de Deus e o seu próprio esforço diligente, devem ser vencedores em que batalha? Na batalha contra o mal. Qual mal? O mal que está à nossa volta? Não, o mal que está cá dentro. Aí é que deve ser a nossa vitória. Há pessoas que às vezes parece que querem acabar com o mal que há no mundo e não querem acabar antes com o mal que está dentro delas. Sabem, por isso é que o sábio Salomão dizia no livro de Provérbios que o verdadeiro herói é aquele que conquista o seu próprio coração, não é aquele que conquista uma cidade. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão a ser quê? Olhem aqui, estão a ser quê? Removidos. Removidos de onde? Do santuário. Deve haver entre o povo de Deus na terra uma obra especial de quê? De purificação ou de afastamento do pecado. Por outras palavras, enquanto Cristo neste momento está no céu purificando o santuário, Ele também quer da terra, através do seu Espírito, purificar o santuário que somos nós. Não disse Paulo que nós somos o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Qual é o trabalho que o Espírito Santo quer fazer no santuário que é cada um de nós? Apagamento dos pecados. Amigos, isto é tão simples de compreender. Esta obra é apresentada de uma forma mais clara nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Quando essa obra se tiver realizado, os seguidores de Cristo estarão prontos para o seu aparecimento. Conhece aquela passagem de Ellen White em Parábolas de Jesus, página 69, diz assim: quando o caráter do seu povo refletir plenamente a imagem do Salvador, ele virá para reclamá-los como seus. Claríssimo. Então as ofertas do povo de Judá e de Jerusalém agradarão ao Senhor, como noutro tempo, como nos primeiros anos. Então a igreja que o nosso Senhor deve receber para si na sua vinda será uma igreja, como Paulo diz em Efésios, gostando destas palavras de Paulo, igreja cheia de beleza, sem mancha nem defeito ou coisa semelhante. Pura. E pura porquê? Porque nós conseguimos, quer dizer, Cristo conseguiu em nós, porque nós deixamos. Então ela, a igreja, aparecerá como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, irresistível como um exército em marcha. Este é um texto aí no livro de Cantares. Além da vinda do Senhor ao seu templo, Malaquias também prediz o segundo advento, a sua vinda para a execução do juízo, nestas palavras. E para a execução do juízo de quem? Dos santos? Não, dos ímpios. Os santos, esses estão salvos. O Senhor Todo-Poderoso diz: virei ter convosco para fazer justiça. Serei uma testemunha atenta contra quem? Olhem aqui. Contra os que praticam feitiços, contra os adúlteros. E atenção, estes adultos não é só os adúlteros físicos, é também os adúlteros espirituais. Às vezes parece que tendemos a esquecer isso. E olhem que o adultério espiritual, eu não sei se não será pior do que o adultério físico. Claro, não estou a dizer que o adultério físico não seja errado, claro que é. Mas o adultério espiritual é terrivelmente mau. Os que juram falso e os que oprimem os trabalhadores, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros, sem terem respeito por mim. Olhem aqui, sem ter respeito por mim. Sabem porquê? Porque o Senhor identifica-se com todas estas pessoas. As pessoas que sofrem na mão do seu semelhante é como se o Senhor se identificasse com essas pessoas. Judas refere-se à mesma cena quando diz: aí vem o Senhor com os seus milhares de anjos para julgar o mundo e acusar, mas acusar quem? Não é a todos, não é aqueles que se justificaram em Cristo. Acusar os maus, por todas as más obras que praticaram e por todas as palavras de revolta que os pecadores pronunciaram contra ele. Esta vinda e a vinda do Senhor ao seu tempo são acontecimentos, olha aqui, distintos e separados. A vinda de Cristo ao seu templo para iniciar a última obra do juízo é uma coisa, a vinda de Cristo à terra é outra. E reparem, esta primeira vinda, a vinda do Senhor ao seu templo, está no início do ministério, do último ministério de Cristo. A vinda de Cristo à terra está no fim desse ministério. Ok? A entrada de Cristo no lugar santíssimo, como nosso sumo sacerdote, para a purificação do santuário, a que se faz referência em Daniel 8,14, a vinda do Filho do Homem ao ancião de longa idade, conforme é apresentado em Daniel 7,13, e a entrada do Senhor no seu templo, predita por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. E que acontecimento? A vinda do Senhor ao seu templo.
E isso é também representado pela vinda do noivo ao casamento descrita por Cristo na parábola das 10 virgens de Mateus 25. Agora, irmãos, vou-vos aqui confessar uma coisa. Reparem, eu já li o grande conflito talvez umas 4 vezes. E só desta vez, quando eu estava a preparar a mensagem para vos apresentar, eu li isto e disse assim, parece impossível. Como é que tu, Paulo Cordeiro, ainda não tinhas compreendido em profundidade a parábola das 10 virgens? E sabem uma coisa? Aquilo que eu vos vou apresentar agora, acabei de descobrir há pouco tempo. Olhem aqui, o que está aqui revelado. Olhem aqui. A entrada do Senhor no seu tempo, perdida por Malaquias, são descrições do mesmo acontecimento. E isso o quê? A vinda de Cristo ao seu templo, não a vinda de Cristo a esta terra, a vinda de Cristo ao seu templo, também é representado pela vinda do noivo ao casamento, escrita por Cristo na parábola das 10 virgens. Então a parábola das 10 virgens de Mateus 25 não fala tanto da vinda de Cristo a esta terra, fala da vinda de Cristo ao seu templo para iniciar o juízo investigativo. Esta foi a grande descoberta. Como é que eu não pude ver isto? Reparem, por isso é que a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Reparem, eu quero dizer-vos isto para vos encorajar. Reparem, vocês às vezes podem olhar para mim e pensar, o pastor já sabe tudo. Sabe. Olha, vê-se. Acabei de aprender uma coisa. Então, amigos, estamos sempre a aprender. Olhem o que é que a parábola das 10 virgens nos comunica. A proclamação, aí vem o noivo, que nós pensamos que será feita no tempo do fim, já foi feita. E foi feita quando? No verão de 1844. Faz-me lembrar, sabe, o pastor Ernesto Ferreira, quando ele era sacerdote católico, ele próprio dava este testemunho. Ele lia a Bíblia e chegou a ler os 10 mandamentos e dizia assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E depois ele, na conclusão da sua homilia, dizia assim, por isso, irmãos, guardemos o domingo. Reparem, quando a pessoa está tão cega, vê uma coisa e, no entanto, interpreta outra. E muitas vezes, quando nós estamos cegos por não compreendermos a fundo a palavra de Deus, nós vemos uma coisa na palavra de Deus e percebemos outra. Vamos lá ver se percebemos bem a parábola. Eu penso que agora, desta vez, consegui perceber. Vamos lá ver se eu consigo transmitir. E depois vamos ficar por aqui, tá bom? Desenvolveram-se então quando? No verão de 1844, as duas classes de pessoas. Quais duas classes? As duas classes representadas pelas virgens prudentes e pelas virgens loucas. Está claro? Representadas pelas virgens prudentes e pelas nécias. Uma classe que aguardava com alegria o aparecimento do Senhor, representada por quais virgens? Pelas virgens prudentes, e que tinha estado a preparar-se cuidadosamente para o encontrar o noivo, e outra que, influenciada pelo medo e agindo por um impulso de momento, se tinha contentado com a teoria da verdade, mas estava destituída da graça de Deus. Este grupo é representado pelas virgens nécias, ou insensatas. Agora, na parábola que estamos a analisar, das 10 virgens, quando o noivo veio, as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E quando nós lemos... Olha, irmãos, eu estou-vos a confessar. Eu, quando li até agora esta parábola, quando eu lia isto, que quando o noivo veio, o que é que eu pensava? Quando o noivo veio, quando? Na segunda vinda. Não é isso. Olhem aqui. Quando o noivo veio, as estavam preparadas a entrar com ele para as bodas. Atenção, que bodas são estas? Muita atenção agora a partir daqui. Aqui é que foi o meu... Fiquei com o queixo pendurado. A vinda do noivo aqui referida ocorre antes das bodas. O casamento representa a recepção do reino por parte de Cristo. E ela explica melhor. A santa cidade, a Nova Jerusalém, que é a capital e representa o reino, é chamada a noiva, a esposa do Cordeiro. Então quem é a verdadeira noiva? É Jerusalém, a Nova Jerusalém. Disse o anjo a João, vem cá, vou mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. Transportou-me em espírito, diz o profeta, a uma montanha grande e alta e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus. Agora, reparem. Claramente, pois, diz-nos Ellen White, a noiva representa quem? A santa cidade. E as virgens que saem ao encontro do noivo são símbolo da igreja. Bom, que as virgens são símbolo da igreja já eu sabia. Mas eu achava que as virgens eram também... portanto, a noiva. Mas não, a noiva representa a santa cidade. No Apocalipse é dito que o povo de Deus são os convidados para a ceia das bodas. Então, o povo de Deus não é tanto
digamos, a noiva, porque a noiva é a cidade, são os convidados. Pai, num casamento há a noiva e o noivo, e depois há os convidados. Então, as virgens não são a noiva, são os convidados. E agora, reparem, se são convidados, não podem ser também representados pela noiva. E eu vou-vos dizer, esta frase aqui deixou-me mesmo, uau. Eu disse, não pode ser. Então eu já li isto tanta vez e não tinha percebido. Irmãos, é para vocês verem como é que nós, perante a palavra de Deus, às vezes lemos e não vemos. Olhem aqui, se são convidados, não podem ser também representados pela noiva. Cristo, conforme foi declarado pelo profeta Daniel, receberá do ancião de longa idade, ou do ancião de dias, no céu, o domínio, a honra e o reino. Receberá a nova Jerusalém, a capital do seu reino, linda como uma noiva, que se prepara para ir ao encontro do noivo. E aqui é feita referência a Apocalipse 21:2. Tendo recebido o reino, ele virá em glória, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a redenção do seu povo, que deve sentar-se com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa no seu reino, a fim de participar da ceia das bodas do Cordeiro. Mas atenção, a proclamação "Aí vem o noivo", feita no verão de 1844, mais uma vez, levou milhares de pessoas a esperar o imediato advento do Senhor. Ou seja, a esperar que o Senhor viesse naquela altura. No tempo indicado, ou seja, em 1844, o noivo veio não à terra, é o que nós temos vindo a concluir, como o povo esperava, mas ao ancião de longa idade no céu, às bodas, à recepção do seu reino. Então, as bodas referidas na parábola das 10 virgens não são as bodas do Cordeiro referidas em Apocalipse 19, como eu andei a ensinar todos estes anos. Essas bodas são aquilo que o Senhor está a fazer na última fase do seu ministério no Santuário Celestial. E esta, hein? As que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Que porta? Muitas vezes, eu disse aqui, a porta da graça. Não, porque a porta da graça vai se fechar no tempo do fim, antes da vinda de Cristo, e aqui não estamos ainda no tempo do fim. Elas não deveriam estar presentes em pessoa nas bodas, uma vez que estas ocorrem no céu, ao passo que elas estão na terra. Então, se elas estão na terra, se não estão no céu, Jesus ainda não veio, porque quando Jesus vier, pega no seu povo, está nesta terra e leva para onde? Leva para o céu. Estão a perceber a lógica? Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando Ele voltar das bodas. Então, quando é que nós devemos esperar o seu Senhor? Quando Ele voltar das bodas, ou seja, quando o Senhor vier a esta terra, já as bodas estão concluídas. E nós tínhamos a ideia que as bodas só acontecem após a sua vinda. E agora a questão é, então, mas afinal, o que é que são estas bodas? Vamos ver. Mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé ao ir Ele perante Deus. É neste sentido que se diz que eles vão às bodas. Irmãos, vocês estão a ler isto que eu estou a ler? Então reparem, quem são as virgens prudentes que entraram com ele para as bodas? São aquelas pessoas que depois de 1844, pela fé, seguiram Cristo no lugar santíssimo do Santuário Celestial. Essas é que são as virgens prudentes. E sabem, a maior parte do mundo protestante de então não seguiu a Cristo para o lugar santíssimo. Ficou com Cristo no lugar santo. E essas são as virgens loucas. Na parábola, as que tinham azeite nos seus vasos com as lâmpadas foram as que entraram para as bodas. Os que, com conhecimento da verdade pelas Escrituras, tinham também o Espírito e a graça de Deus, e que na noite da sua amarga prova, quando é que foi a noite da sua amarga prova? Esta foi uma noite literal, de 22 para 23 de outubro de 1844. E esperavam pacientemente, examinando a Bíblia para obterem uma luz mais clara, esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança no ministério do Salvador e, pela fé, fizeram o quê? Acompanharam na sua obra naquele santuário. São aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. E quando o Senhor mudou do lugar santo para o lugar santíssimo, acompanharam-no pela fé. Essas são as virgens prudentes. Então, quem são as virgens loucas hoje? São todos aqueles que professam fé em Cristo, mas não estão a acompanhar Cristo naquilo que Ele hoje está fazendo no lugar santíssimo do Santuário Celestial. E que tal esta revelação? Chocou-vos? Todos os que, eu vou ficar por aqui, todos os que
através do testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo Cristo pela fé, quando ele entrou na presença de Deus, não é quando ele veio a esta terra, para efetuar a última obra de mediação e para, no final dela, receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. Então, podemos hoje nós já estar a ir às bodas, sim ou não? Podemos. Se quê? Se estivermos pela fé a seguir o nosso Salvador onde Ele está. E onde é que Ele está hoje? No lugar santíssimo. A fazer o quê? A última obra. Essas são as virgens prudentes. Olhem que revelação que isto foi para mim. Ok, é aqui mesmo que queria ficar. Muito bem. Depois nós vamos estudar aqui uma outra parábola, que é a parábola que está no capítulo 22 de Mateus. Vai ficar, portanto, para a próxima semana. Vamos ficar por aqui. Vamos terminar com uma oração. Querido e amado Pai que estás nos céus, muitíssimo obrigado, Senhor, porque verdadeiramente a Tua palavra é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Senhor, eu te dou muitas graças por me teres ajudado a compreender este assunto que não tinha compreendido até aqui. A verdadeira interpretação da parábola das 10 virgens. Senhor, muito obrigado por nos ajudares a compreender que as virgens prudentes são aquelas que, pela fé, entram com o noivo no lugar onde ele entrou. E o lugar onde ele entrou foi no santuário, no lugar santíssimo, do santuário celestial, para iniciar a sua obra, a última obra de salvação antes de vir a esta terra. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta verdade e por todas as outras, que nos ajudam a compreender com precisão o trabalho que estás fazendo e aquilo que vais ainda fazer até um dia, aí sim, vires com poder e grande glória buscar o teu povo nesta terra. Senhor, obrigado por todas as coisas. Permite que estas verdades possam ficar bem interiorizadas na nossa mente e no nosso coração. Tudo isto nós te pedimos, que também agora nos acompanhes aos nossos lares, nos dês uma boa noite de repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus.